Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e estou continuando uma aula que eu falei sobre Kant. Uma primeira aula estará aqui em algum lugar ou então aqui embaixo, né, o link da primeira aula e talvez das outras aulas, porque eu devo dividir isso em algumas aulas, pelo menos pensando aqui em 4 aulas. E vamos falar hoje do momento, de um contexto maior de pensamento do Kant, né, que ele vivia naquele momento, que nós temos o Kant aí, um grande pensador da fundação do que podemos chamar hoje de ciência moderna, que veio ali se estabelecendo a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, e vivemos agora do 20 para o 21, né, estabelecendo toda essa corrente de pensamento, e Kant é muito importante, influenciou várias áreas. A gente está aqui discutindo esse processo de influência. No primeiro momento nós falamos um pouco da vida do Kant, falamos um pouquinho ali, um contexto, né, quem é esse pensador, e agora a gente vai falar um pouco das suas influências, dos seus interlocutores. Vamos então pensar juntos sobre isso, né? Vamos tentar imaginar, resgatando um pouco ali aquela pretensão, aquela vontade do Kant de fazer uma revolução copernicana agora no pensamento, ou naquilo que é belo, ou naquilo que é moral, e voltar para o homem, trazer o homem para o centro, que seria uma das ideias desse período chamado Iluminismo ou Esclarecimento. E aí, pensando nesse iluminismo, pensando nesse esclarecimento, a gente vai discutir um pouco algumas correntes de pensamento, né? Vamos entender um pouco essas correntes de pensamento, ou pelo menos alguns dos seus representantes. Vamos nessa. Bom, então, o próprio Kant fala, né, comentando o que é o iluminismo ou o que é o esclarecimento, e ele sintetiza o seu otimismo iluminista em relação à possibilidade do homem seguir a própria razão. Ou seja, usar a sua racionalidade, usar a sua faculdade, né, de intelecção, de conhecer as coisas, de entender as coisas, sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Aquilo que Francis Bacon já havia alertado, né, os ídolos que nos enganam, que nos levam ao erro. E aí nós temos o iluminismo, ou o esclarecimento, trazer luz. É nesse período que cria uma ideia de Idade das Trevas, que eu vou comentar um pouquinho mais, para a idade, né, anterior, à feudal. E aí, como eles estavam nesse movimento, pensando nessa revolução, foi um movimento intelectual, e a França é em grande parte um local, um locus, né, de pensamento em relação a isso, e que a razão era tudo que o homem precisava para entender e solucionar os problemas da sociedade com aspectos antirreligiosos. Então, o que a gente pode pensar? É que há uma tentativa de estabelecer a razão como algo fundamental para o desenvolvimento humano, e não era à toa, porque a ciência, a tecnologia e várias outras situações na vida humana estavam avançando, finalmente estavam avançando assim, em relação a muitos períodos anteriores, no sentido de resolver problemas práticos, por exemplo, no sentido de organização política. Temos aí várias fontes de desenvolvimento humano. E a grande questão, nós temos aí um certo grupo de intelectuais que contrapunham com outros grupos de intelectuais muito ligados à igreja principalmente católica, mas não só a igreja católica. Várias outras igrejas também estavam nesse embate, nesse pensamento, luteranos, calvinistas e vários outros, né, que estão nesse momento aí de fervilhar, de esclarecer, de debater na Europa. E aí é sempre aquela ideia, vamos superar os preconceitos religiosos, porque muitos deles usam crenças, usam a fé, e a fé é algo que não devemos mais ter, mas temos que ter algo positivo, objetivo para o progresso, né? Aí nasce uma ideia de progressismo. O homem, através da razão, vai progredir indefinidamente até atingir um bem-estar para todos e todas e todo mundo na face da Terra, o que até hoje não conseguiu, e eu não sei se um dia vai conseguir. Nós vivemos num mundo imperfeito, com imperfeições, então provavelmente
a não ser que daqui a 100 milhões de anos nós atinjamos aí um ponto de perfeição, que eu também não sei. Não dá para a gente saber isso até chegar lá e de repente fazer a medição, que é que a ciência pede hoje em dia. E debates como mercantilismo ou liberalismo, né? Sociedade de mercado cada vez mais aumentando ao invés daquelas proteções mercantilistas entre países que invadiam outros, que negociavam, que usavam exércitos e para controlar outras regiões. O debate entre as monarquias que estavam se absolutizando, aumentando seu poderio, né, controlador, com uma tentativa aí de melhorar a sociedade num despotismo esclarecido. E todo esse debate, isso está no momento em que Kant propõe as suas ideias, escreve seus livros e ensina e leciona. Umas características, né, que a gente pode pensar deste momento, nós temos um momento muito cientificista, que o melhor modo de conhecer, portanto, deve ser a ciência, deve ser o método científico, está estabelecendo o método científico nesse momento. Antropocentrista, ou seja, o homem no centro, né, do universo. Racionalismo, o uso da razão, uma corrente filosófica que a razão, o raciocínio é o que permite o conhecimento sobre tudo. Não que isso não tenha existido anteriormente, mas agora uma afirmação da razão sobre a fé, por exemplo. Né? Um mundo mais individualista, ou seja, a liberdade e a valorização individual cada vez maior sobre a questão da sociedade, contrapondo aquela ideia lá do Estado dominador, monarquia absolutista. O estabelecimento do naturalismo, ou seja, um realismo ao extremo em que o que existe é apenas a matéria e nada além dela. Mas nem todos são assim, mas começou a se estabelecer muito mais fortemente o naturalismo como uma corrente, né, um pilar da ciência, em que a ciência ela só mexe com aquilo, ela só estuda, ela só procura entender aquilo que é natural, que é material. O supernatural, a metafísica, deve ser separada. O próprio Kant coloca isso na sua obra. Bom, com isso geravam situações, por exemplo, extremas, como do individualismo, do antropocentrismo, a busca pelo hedonismo. Existem obras, por exemplo, o retrato de Dorian Gray, que falam um pouco dessa questão. O otimismo muito grande em relação ao futuro, que tudo seria resolvido, que agora sim é que a humanidade vai para frente. E então isso gerou um pouco essa pensamento, essa ideia. Vamos então ver aí, nesse momento aí do nosso século XVIII, né, a entrada da máquina a vapor nas fábricas marcou então essa grande revolução industrial e que altera definitivamente o panorama socioeconômico com a mecanização da indústria. Então vinha tendo uma transformação e com a ajuda de vários inventores, engenheiros, até cientistas práticos ou teóricos que ajudavam uns aos outros na busca de soluções, começaram a inventar diversas máquinas, diversos aparelhos que substituíam seres humanos, por exemplo, que é bem interessante porque as relações de trabalho começavam a mudar drasticamente, nasciam as grandes cidades, nasciam as grandes indústrias, e isso fez com que a humanidade alterasse seu curso para o que nós temos hoje, uma sociedade industrial. O James Watt, por exemplo, inventou entre 1776 e 1775 o motor a vapor, que estava presente em comboios, navios, fábricas e assim vai. O que 100, 200, 300 homens faziam, agora uma máquina substituía, fazia com que isso avançasse enormemente as relações comerciais entre as pessoas e, de fato, alterasse completamente o mundo ao nosso redor. Mas é claro que isso é uma transformação que vem sendo feita ao longo de séculos, décadas e milhares de anos, porque a humanidade não está aqui, não nasceu no século XVIII, ela apenas teve escolhas, teve processos que fez a mudança. Só para dar uma ideia, no campo da física, por exemplo, se você reparar no conteúdo, eu chamo a atenção para o ensino médio, porque a grande maioria teve contato com a física no ensino médio, alguns não vão ter depois. Nós temos o estudo da água, né, dos fluidos, a hidrologia, a hidrodinâmica e a hidrostática. Se você reparar nos nomes, nós temos uns nomes lá da Grécia, depois aparecem os nomes lá da Europa, já no século XVII e XVIII, né? Arquimedes e Pascal, por exemplo. Você tem aí um certo desinteresse, podemos dizer assim, do estudo dos fluidos ou da pressão, né, do uso da pressão. Se a humanidade ali apenas usou esse entendimento para a flutuação, já no século XVII e XVIII, o uso da pressão para, por exemplo, escavar minérios, que cada vez mais eram precisos
necessários para as grandes indústrias. E o próprio desenvolvimento da máquina a vapor do James Watt. Então você tem aí essa relação, essa necessidade da sociedade, também com o avanço tanto teórico quanto tecnológico da sociedade. Muitos estudam isso pensando nesses relacionamentos de ciência, tecnologia e sociedade. Então vamos lá, avançando. Vamos pensar então os conversadores, nas pessoas com quem o nosso querido Kant conversou nas suas obras. Foram, claro, são muitas influências, são diversos outros autores, mas alguns apareceram mais fortemente. Alguns eu vou falar daqui, outros talvez você, na sua própria pesquisa, descubra, mas também vou trazer talvez um ou outro também pensador que possa ajudar também a entender um pouco esse quadro. O primeiro dele é René Descartes, ou René Descartes, como alguns falam, que está lá pelo século XVI, até a metade do século XVII, entre 1596 e 1650, e ele é considerado o pai dessa filosofia moderna, porque ele desenvolveu toda uma forma de fazer filosofia, de pensar nos problemas, que é também chamado como discurso do método, ele criou ali aquela dúvida sistemática, a dúvida hiperbólica, é o cogito ergo sum. Se eu penso, eu existo. Se eu penso, eu existo. Então, a dúvida metódica, que duvidar de tudo para saber se as coisas existem ou para entender as coisas. Então, era a premissa lá do seu método. E essa dúvida, como é que acaba? Através da comprovação científica. Ele, por exemplo, dá um método. Você pega um problema, divide em partes, entende as partes, junta e entende o global. Você analisa, depois sintetiza. Claro, grosseiramente falando, do seu método. Mas ajudou a muitas pessoas pensarem, a duvidarem, a questionarem, que lembre-se, é um momento de muito questionamento. Sir Francis Bacon, o inglês Francis Bacon, 1561 a 1626, considerado então um revolucionário do método científico, ou seja, da ciência como a gente entende hoje, a ciência moderna. Foi o responsável por ter criado a experimentação científica. A conclusão deve ser comprovada pela experiência, pela prática, ou seja, um defensor do empirismo, aquilo que eu consigo medir, aquilo que eu consigo manipular. Ele falava até em torturar a natureza para que ela revelasse em forma de matemática, de dados, anotações em tábulas, aquilo que era necessário a gente entender e controlar a natureza. Ele escreveu um novo organo e lá ele discute, por exemplo, a questão das tábuas, a questão dos ídolos, aquilo que bloqueia a mente humana e que a experiência pode superar. Existe assim, por exemplo, também falando esse contato do Bacon, falando em relação, por exemplo, aos gregos, que valorizavam muito mais o raciocínio, a razão, e a medição e a experimentação não era tão valorizada. Temos até isso hoje na nossa sociedade. Trabalhos mais braçais exigem menos da mente humana, são, em geral, menos pagos. O que é que nós temos? Pensamentos, razão, o uso dos conhecimentos são mais remunerados do que o braçal, o pedreiro, o carpinteiro. Em geral, não é uma coisa estabelecida, mas no senso comum. Então nós temos essa ideia. Isso, a gente pode refletir um pouco isso lá na Grécia, mas também o próprio Bacon ele fala, não, nós precisamos da experimentação, nós precisamos da experiência. Vários cientistas, por exemplo, Galileu Galilei começou a ter experiência, tanto montar alguns experimentos, mas também fazer experimentos assim mentais. Isso é bem comum. Hoje em dia não se pode mais pensar em ciência em que ela não tem uma comprovação experimental. Se você desenvolve uma teoria, mas essa teoria não é comprovada experimentalmente, então ela ainda é uma teoria não comprovada, porque o fato, a realidade não mostrou. Então, ou pelo menos algum fenômeno demonstrou. Por exemplo, o critério de qual é a teoria mais apurada, qual é a teoria que resolve mais problemas. A de Newton, a de Einstein. Poucos hoje pesquisam, se aprofundam na teoria de Newton. Muitos pesquisam, se aprofundam na teoria de Einstein ou do que veio depois dela, da cosmologia e assim vai. Por quê? Porque a teoria, a forma de tratar matematicamente e experimentalmente resolve mais problemas. No entanto, uma ressalva. Para construir um prédio, para construir casas, para construir pontes ou para movimentação de carros,
nós usamos a teoria de Newton. Tá? Então usamos uma e outra. Por quê? Porque dependendo do local, dependendo da escala, o fenômeno, uma teoria é melhor do que outra para resolver os problemas ali mais próximos. Fica essa ressalva, no entanto, lembre, experimentação é super importante. Um outro grande, mas assim, assombroso influenciador do pensamento do Kant foi Sir Isaac Newton, né? Um físico, político, alquímico, podemos dizer assim. Ele mexeu um pouco com alquimia, na época era mais alquimia do que química propriamente dita, mas ele é muito mais assim conhecido por suas fórmulas, por sua lei da gravitação, e como ele matematizou um pouco mais, cada vez mais, a compreensão sobre a sociedade e a natureza, a sua relação com a natureza. Então, não tínhamos mais, foi superado então o pensamento anterior sobre como os corpos se atraem, caem ou os planetas se mexem. Claro que tem outros influenciadores aí, vários outros pensadores, mas o Newton ajudou sei lá, a entender mais assim, por que o Sol e a Terra estão aí numa movimentação. O que acontece? Como é que a gente pode calcular a posição da Terra ao redor do Sol ao longo do ano, por exemplo, né? Por que eu pegar esse objeto e eu solto e ele vai para o chão, né? Por que isso ocorre? Então Newton nos ajuda a entender esse processo. Vamos então pensar no Newton de uma forma bem interessante, no sentido da sua cosmovisão, né? Então, às vezes isso não é muito falado, mas é a cosmovisão do Newton que influencia a cosmovisão do Kant, né? Primeira coisa, Newton, a gravitação ela é parte de um pensamento maior de mundo do Newton. Então a gente às vezes separa hoje em dia, isso aqui é ciência, isso aqui é fé, não sei o que e tal, mas o Newton, ele, na verdade, ele estava tentando entender a criação, né? O mundo. E dentro disso, algumas coisas precisavam refletir, por exemplo, a Deus. E aí, tempo e espaço são conceitos fundamentais para o Newton, em que são absolutos, são criações que refletem Deus, então são absolutos, são infinitos, são absolutos. E isso influenciou fortemente o pensamento do próprio Kant. Então vamos ler aqui um pedacinho e entender, assim, o próprio Kant falou, como essa influência foi importante. Não estão todos os bons espíritos de acordo quanto à verdade das leis de Newton? Do mesmo modo, todos concordam que é preciso ser justo, que a coragem vale mais do que a covardia, que não se deve mentir, etc. As verdades da ciência newtoniana, assim como as verdades morais, são necessárias e universais. Mas, sobre que se fundam tais verdades? Em que condições são elas racionalmente justificadas? Kant, portanto, procura as verdades de forma racional e se apoia bastante nos escritos e nas ideias de Isaac Newton. O próprio Newton fala: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Então Newton busca entender a natureza, a criação, e colocar, né, impregnar na criação características do próprio Criador. Então esse é o estudo do Newton, né? E isso também está, lembre-se, da formação do Kant, que é pietista, portanto ele acreditando em Deus. E aí vamos entender, você vai perceber, por exemplo, desse reflexo, como isso, tanto Newton quanto Kant, né, acabam entendendo de forma muito parecida. Newton para a natureza, Kant para o homem, como ele entende o mundo. Vamos lá para o tempo. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e de sua própria natureza, flui uniformemente, sem relação com qualquer coisa externa, e é também chamado de duração. Portanto, o tempo é unidimensional, é contínuo, é homogêneo, não tem relação com qualquer coisa externa, é uma pura abstração, um receptáculo de eventos. Ali ocorre tudo que a criação aqui está. É imutável, é a noção de um fluir uniforme, né, do passado para o futuro. Então, essa imutabilidade. Reparem que existem características aí que se atribuem
a um ser criador, a um ser divino. O espaço absoluto permanece por sua própria natureza e sem relação a qualquer coisa externa, sempre similar e imóvel. Repare, absoluto permanece, não tem relação com coisa externa, não precisa nada além disso como material, como natural, né? A criação ali foi feita e tempo e espaço são entes, categorias, formas, o que quer que você queira denominar, que são absolutos. Então, é uma arena desprovida de coisas e fenômenos, palco vazio que moldava tudo o que acontece no universo. Já o espaço diferente do tempo, ao invés de ser unidimensional, é tridimensional, é contínuo, estático, não varia com o tempo. O espaço é aquilo lá, não varia com o tempo. É infinito, é uniforme, isotrópico, absoluto, por sua própria natureza e em relação a qualquer coisa externa. Sempre permanecia similar e imóvel. Sempre permanecerá similar e imóvel. Então, essas concepções, essas conceituações de Newton vão fundamentar muito a conceituação do próprio Kant, tá? Em relação ao espaço e o tempo. Aí vamos então fazer uma primeira consideração. Vamos ler aqui, ó. Eliminai pouco a pouco do vosso conceito de experiência de um corpo tudo o que nele é empírico. A cor, a rugosidade ou macieza, o peso, a própria impenetrabilidade. Restará, por fim, o espaço, que esse corpo agora, totalmente desaparecido, ocupava e que não podereis eliminar. Então é um experimento de pensamento aí de você imaginar, retira tudo e imaginar apenas o próprio espaço. O que é uma complicação mental, porque quando você imagina já é algo. Né? Mas a ideia aí é levar a esse raciocínio, talvez por indução, de que o espaço está lá. Tá? A mesma coisa com o tempo. Como ter um objeto sem que ele ocorra no tempo. Então, espaço e tempo são categorias fundamentais no pensamento, tanto de Newton quanto de Kant. O que o Kant fala então? Ele postula que o espaço é a forma de tudo que é percebido pelo sentido externo e o tempo é a forma de tudo que é percebido pelo sentido interno e também externo, mas aí já com relação àquilo que vem. A sensação produz intuições, o entendimento produz conceitos. E aí Kant formula essa interessante ideia. Conceitos sem intuições são vazios e intuições sem conceitos são cegas. O que a gente pode aí falar um pouquinho? Assim como lá a ideia dos absolutos, do homogêneo, da importância do próprio tempo e do espaço, Kant também percebe isso e coloca no ser humano. Né? Ele entende assim. Tempo e espaço são intuições. O que eu quero dizer com isso? Na primeira aula eu falei o seguinte. Tudo parte da sensibilidade. Né? Você abre os olhos, você sente, você ouve, você cheira. E isso nos provoca, né? Isso é impregnado na gente através da sensibilidade. Mas o que é que permite a gente ser impregnado por isso? Tempo e espaço. Então, o espaço ele organiza externamente e o tempo ele organiza internamente e Kant chama de intuições. Tá? Intuições puras. Intuições que a racionalidade, a razão ainda não agiu, apenas existe. Então você fechou o olho, abre o olho, pá! Aquilo que está à sua frente vai lhe impregnar e tempo e espaço que estão em você vão proporcionar que você receba aquele fenômeno, aquela representação da coisa que está à sua frente, né? Seja a tela, seja o que está à sua volta. E aí ele formula conceitos. Sem essas intuições, são vazios. Mas também as intuições sem um conceito são cegas. Ou seja, se não houver um próximo passo, que é onde vai se produzir os conceitos, também não vai conseguir. Tá? Então, vem parte da experiência, ocorre a intuição, tempo e espaço, que o homem emprega, e isso chega a nós, e a partir daí vai ser entendido pela razão. Tá? Então esse é o processo que a gente vai percorrer. Estamos percorrendo, na verdade, que eu vou revelando pouco a pouco esse processo que o Kant colocou. Continuando então, o David Hume é um empirista cético, né, e dizem, talvez naturalista, ou seja, não acreditava em Deus, apenas aquilo que ele conseguia perceber.
como material. O materialismo, alguns chamam depois, influenciando vários outros pensadores. Opôs-se particularmente a Descartes e às filosofias que consideravam o espírito humano desde um ponto de vista teológico metafísico. O método experimental aos fenômenos mentais, causa e efeito, é um hábito mental, né? Ele até discute um pouco essa questão do hábito, né, causa e efeito. Por que o Sol nasce? Por que o Sol nasce? Qual é a causa disso? Como é que eu consigo? Eu sei que o Sol nasce todo dia, ok, mas e aí? Qual é a origem disso? Ele dá a volta aqui, é Apolo, ou qualquer outra explicação. Então, como é que a gente chega nas relações causais? É um questionamento que ele faz. Por exemplo, ele dá até um exemplo assim. Ao olhar apenas a pólvora, nunca poderíamos descobrir que é explosiva. É preciso, então, a experiência para saber que o fogo queima as coisas. Então, assim como o Bacon lá, precisa mexer na natureza para entender, né? Um processo assim. É o empírico que faz com que a gente entenda as coisas. É a experimentação que faz com que a gente entenda as coisas. Bom, falando rapidamente, aqui essa aula está super grande, então eu vou deixar apenas até aqui. Nas aulas seguintes a gente vai retomar um pouco os conceitos aqui e avançar nesse pensamento do Kant. Na verdade está virando mais do que aulas, um curso sobre Kant, né? Um pequeno curso sobre Kant, evidentemente ainda muito superficial, mas que pode te ajudar a pensar um pouco mais sobre essa influência que o Kant tem na concepção moderna de ciência, e você perceba que ele está também influenciado por outras pessoas que influenciaram a ciência moderna. Até aqui eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aqui é, né, aquele rede social, joinha, compartilha, pergunta qualquer coisa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Até a próxima aula.